Alô, galera do PartiuEnem.com, tudo bem? Professor Pablo Guimarães com vocês. Nós vamos agora comentar uma prova que apareceu no vestibular da FACIPLAC, aqui em Brasília, Distrito Federal, para Medicina, no ano já de 2017. Foi a primeira prova para o vestibular agora do primeiro semestre. Então nós vamos comentar as questões de física dessa prova, já para dar um reforço aí para quem vai fazer o vestibular agora. Você da Academia das Específicas, você aqui, aluno do PartiuEnem.com, está tendo em primeira mão aí no nosso YouTube a resolução dessas questões. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá. Olha só. Então, a prova de física da FACIPLAC, ela trouxe algumas questões. Na verdade, trouxe aí umas 6 questões, ou 7, na verdade, 7 questões. E a primeira fala sobre dilatação. Quase todos os materiais dilatam-se quando são aquecidos e contraem-se quando são resfriados. Esse fenômeno é conhecido como dilatação térmica. A variação de comprimento de um objeto é diretamente proporcional à variação de temperatura, ou seja, ΔL proporcional a ΔT. Desse modo, o que ocorre com o diâmetro de um anel metálico circular e fino quando a respectiva temperatura dobra de valor. Pessoal, nós sabemos que quando a temperatura muda o valor, quando a temperatura aumenta, então, se ocorrer, por acaso, um aumento na temperatura, ou seja, variação positiva, isso aqui garante para nós um aumento no comprimento. Tá? Essa relação direta aqui que ele mostrou aí. O fato é que o anel, ele tem um buraco, aquele buraco tem uma área. Então a relação para o anel é uma relação de variação de área. ΔS é igual a S0, beta, ΔT. É essa relação. Ora, quando a temperatura aumentar, a área aumenta. Não é isso? Quando a temperatura aumentar, a área aumenta, garantindo que vai ter um crescimento desse buraco. O fato é que ele não fala da área, ele fala do diâmetro. O que você tem que lembrar é que essa área, ela é πr ao quadrado. Então, um aumento na temperatura gerou um aumento na área, na superfície, no S, e esse aumento no S gera também um aumento no R, um aumento no raio. E esse aumento no raio, claro, vai gerar um aumento no diâmetro. Porém, o aumento da área gera um aumento no R e um aumento no diâmetro, mas esse aumento não é diretamente proporcional. E por que não é diretamente proporcional? Porque a relação da área é uma relação com o raio ao quadrado. Com o raio ao quadrado. E você sabe muito bem que o diâmetro é o dobro do raio. Aqui nós temos uma relação direta, linear. Agora aqui nós não temos. Então, se nós não temos da área para o raio, vai acontecer um aumento. Só que esse aumento, um aumento de S, ele vai provocar um aumento no R. Só que esse aumento no R vai ser a raiz de S, né? Porque na hora que eu passar esse quadrado para lá, o que nós vamos ter é a raiz de S. Tá bom? Então, raiz de S é aqui embaixo a raiz de π. Só que o π para nós é um cara constante. Então o R ele vai estar relacionado dessa forma. Quer dizer, acontece um aumento, só que um aumento num valor desconhecido. Tá? Um valor raiz quadrada. Então, nós vamos ter aí que marcar a letra A como resposta, tá bom? Ok, então letra A na primeira questão. E aí nós podemos já prosseguir para a questão de número 29. No gráfico apresentado, são fornecidas as forças em newtons atuantes em um corpo de 5 kg, em função do tempo. Se o corpo parte do repouso, qual é o valor da velocidade após 15 segundos? Ei, turma, uma coisa que a gente bate muito nas nossas aulas presenciais e também nas nossas videoaulas é que toda vez que nós tivermos um gráfico falando de força no eixo Y por tempo no eixo X, então, obviamente, esse gráfico ele está trazendo para nós uma relação de quantidade de movimento, de variação de quantidade de movimento ou do impulso, né, na sua área. Então vamos lá para o gráfico de novo. Então olha só, esse gráfico está falando de força por tempo. Eu sei que a área desse gráfico vai me dar um impulso. Aí você fala assim, professor, mas para que eu quero um impulso? Pessoal, nós temos que lembrar que impulso é a variação da quantidade de movimento. Então esse impulso
é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E o mais legal, no texto, ele fala que o corpo parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial desse corpo é zero. Então, se ele tem velocidade zero no início, ele não tem quantidade de movimento no início. A quantidade de movimento inicial é zero. Por isso, o impulso é igual à quantidade de movimento final. E essa quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Isso é um impulso. Ora, a massa vale 5 quilos. A velocidade final é o que nós queremos. E falta, então, para poder resolver esse mistério, o impulso. Só que nós sabemos que num gráfico força por tempo, o impulso é numericamente igual à área. É numericamente igual à área, e quando eu falo numericamente igual, é porque área abaixo do eixo x, ela vai ser uma área positiva, mas a interpretação do nosso impulso vai levar um sinal o quê? Negativo. Então eu tenho que tomar esse cuidado. E aí eu posso fazer o meu cálculo em cima dessas áreas. Então observe uma coisa. O eixo x, ele está graduado aí de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas o eixo y, ele está indo de 5 em 5. Então, vamos pegar aqui a primeira área do nosso gráfico. A primeira área do gráfico aqui vai ser essa aqui, gente, ó. Que eu vou fazer de azul, para ficar bem claro para todo mundo. Essa figura. Então essa vai ser a primeira área. E essa figura é um trapézio. E a área desse trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Base maior está lá em cima, ó, vale 5. Base menor está aqui embaixo, ó, vale 2. A altura é essa aqui, que vale menos 30 sobre 2. Então, na hora que nós fizermos essa conta, nós vamos ter aqui que essa área, ela vai ser 105. 105. Se a área é 105, significa que aqui este impulso é de menos 105 newton vezes segundo. Então, tá lá. Primeiro impulso. Esse é o impulso 1, menos 105. Nós temos também que calcular agora a área positiva, a área que está acima do eixo x. E quando nós fizermos isso, nós temos que calcular aqui a área da seguinte maneira, ó. Essa figura está toda complicadona, né? Não tem problema, não tem problema. Vamos fazer aqui o melhor que a gente pode fazer. Então, olha aqui. Vamos dividir da seguinte maneira. Eu tenho aqui um trapézio de verde, em que a base vale 3, lá em cima vale 1, e a altura dele vale quanto? 20. Essa é a primeira figura. Eu tenho uma segunda figura, que eu vou fazer de vermelho, para ficar bem visual para você. A segunda, que é essa aqui, ó. Outro trapézio, tá vendo? Outro trapézio. Então aqui eu tenho, olha só, a altura está de ladinho, vale 1. Essa base menor vale 20. E a base maior vale 1, 2, 3, 4, 25. 25. Terceira figura. Terceira figura eu vou fazer de preto. De preto. Tá? É esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo. 1 e 25 são as dimensões dele. Quarta figura. Vamos fazer de azul claro. É esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui. Aqui tem essa base aqui vale 10. E ali eu tenho 25. Muito bem. E a terceira figura é esse trapezão. Bonitão aí. Que nós podemos fazer aqui de laranja. Ó. Beleza? Maravilha. Nós temos aqui a base, ó. 4,
aqui 3 e a altura 10. Muito bem. Bacana, gente. Quando nós fizermos essa continha, nós vamos perceber que esta aqui vai ter quanto? Ela vai ter 35 de área. A azul claro, quando eu fizer aí, ó, base maior, né, que é o 25, uma base menor, 10, 35 vezes a altura sobre 2, ela vai ter 17,5. A vermelha, a vermelhinha, vamos pegar a vermelhinha aqui? A vermelhinha aqui, ela vai ter 22,5. A preta, a área preta, faça a conta aí, é 1 vezes o 25, então ela vale 25. E a verde, nós temos aqui que vale 3 mais 1, 4 vezes 20, 80 sobre 2, 40. Então, quando nós somarmos todos esses caras aqui, então, some todos esses caras, você vai achar um total de 140. 140, esse é o meu impulso. O impulso vai ser 140 newton vezes segundo. Então, o que você está percebendo? Que eu tenho uma área para baixo do eixo X, que vai me gerar um impulso negativo, tem uma área para cima do eixo X, que vai me gerar um impulso positivo, e por isso eu posso te dizer o seguinte, que o impulso resultante, vai ser a soma desses dois impulsos. O resultante vai ser a soma desses dois impulsos. Então esse cara aqui, que é o impulso resultante, ele vai ser o 140 somado com menos 105. Então 140 menos 105. Isso vai me dar 35 igual a 5V final. Quanto é que é o V final, turma? 7 metros por segundo. Então, 7 metros por segundo eu vou marcar, sem sombra de dúvidas, a letra C. Joia, joia? Beleza? Estão entendendo? Estão caminhando? Olha que bacana. A primeira questão é a questão de termo, falou de dilatação. A segunda questão falou agora de impulso, quantidade de movimento, uma matéria especial dentro da mecânica. E o que será que apareceu na terceira questão da FACIPLAC? Vamos conferir. Olha só, a terceira questão. Terceira questão, questão 30 na FACIPLAC, veio falando sobre energia elétrica. Na verdade, calcular o consumo, né? Considere hipoteticamente que, como se aproxima o verão, um morador da cidade resolveu colocar no quarto um aparelho de ar-condicionado. Ao ler o manual do aparelho, verificou que a potência era de 1.200 watts e que ele é alimentado por uma tensão de 220 volts. Suponha que em Brasília a tarifa de energia elétrica da região desse morador seja de 0,60 para cada 1 kWh. O morador pretende deixar o aparelho ligado continuamente no período noturno de cada dia, por 8 horas. De quanto será aproximadamente o custo em reais de funcionamento desse aparelho de ar-condicionado em um mês de 30 dias? O custo. Pessoal, ele está me falando que o custo é de 0,60 para cada 1 kWh. Ele não falou isso? 0,60 para cada 1 kWh. Se o custo é de 0,60 para cada kWh, eu tenho que descobrir quantos kWh ele gasta usando 8 horas todo dia ao longo de 30 dias. Mas observe, o meu aparelho, ele tem 1.200 watts, ou seja, divide por 1.000, 1,2 kW. Ligado 8 horas todo dia ao longo de 30 dias. Então, vou multiplicar o 1,2 kW por quanto? Por 8 horas ao longo de 30 dias. E com isso, eu vou achar um número que vai me mostrar quantos kWh ele consome no mês de 30 dias. Quando eu multiplico, então, 1,2 vezes 8 vezes 30, vai encontrar, então, 288 kWh. Quando eu multiplico cada kWh por 0,6, eu encontro aqui, então, um valor de 172,8
reais. Então isso aqui está em reais, é o que ele vai pagar. Isso é aproximadamente quanto? Será aproximadamente, aí o problema fala de aproximadamente, olha só, 173. Isso está na letra D, marcou, correu para o abraço, você já tem 3 questões garantidas nessa provinha da FACIPLAC. Bacana, gente? Beleza? Tudo tranquilo até aí? Então não foge não. Vamos para 31? Olha só, questão de número 31. Considere hipoteticamente que a fonte quente do motor de um carro, temperatura de combustão da mistura gasolina-ar, é de 450 graus Celsius e que a fonte fria, a temperatura da água do radiador, é de 94 graus Celsius. Qual é aproximadamente a eficiência teórica máxima desse motor? Ei, tá falando de eficiência, rendimento, teórica máxima. Teórica máxima, esse cara tá falando de Carnot, não tá? Máximo teórico, ele está falando do ciclo de Carnot, que fala que o rendimento é 1 menos a temperatura na fonte fria sobre a temperatura na fonte quente. Só que você tem que lembrar que essa temperatura na fonte fria e na fonte quente tem que ser obrigatoriamente dada em Kelvin. Professor, tem que ser em Kelvin? Tem. Quando falamos de Carnot, falamos de temperatura em Kelvin. E quando falamos de temperatura em Kelvin, nós não podemos deixar passar batido. Eu tenho que somar quanto? Eu tenho que somar 273. Eu tenho que somar 273. Então, nesse 94, quando eu somo 273, eu passo a ter aqui 367. E no 450, quando eu somo 273, eu passo a ter aqui 723. E com isso, vamos lá, 367 sobre 723. Fez a continha? 0,4092. 0,492, marca a letra D de dado. Mais uma para conta, mais uma de termo, né? Agora termodinâmica. Então tivemos uma termologia na parte de dilatação e uma termodinâmica maravilhosa falando sobre ciclo de Carnot, um ciclo tão querido nas questões de vestibular. Vamos conhecer a próxima? Vamos lá. Questão de número 32. Em abril deste ano, a segunda maior roda gigante itinerante da América Latina foi instalada na cidade de Belo Horizonte. O equipamento é chamado Roda Gigante Brasil e possui 30 metros de altura. Considere hipoteticamente que uma pessoa está nessa roda gigante, descrevendo um movimento correspondente ao de um círculo na vertical. Considerando a massa da pessoa igual a m e a aceleração da gravidade igual a g, na parte inferior do círculo, qual é a magnitude da força normal exercida pela cadeira na pessoa, em função do peso dela? Ô, gente, lá na parte mais baixa, observe aqui, a roda gigante, vou pegar um pedaço dela, tá? Para a parte de baixo. Quando a pessoa chega aqui, ó, na parte de baixo, quando a pessoa está aqui nesse ponto, quais são as forças que atuam sobre essa pessoa? Bom, eu tenho um peso. A pessoa tem um peso. Mas além do peso, essa pessoa está apertando a cadeira que ela está. Surge então para cima uma força de reação normal. Mas você há de convir que esse movimento está sendo feito, ele é um movimento circular. E se ele é um movimento circular, pessoal, existe então no movimento circular uma força que é chamada de força resultante. Aponta para o centro do movimento circular e é a força resultante o quê? Força resultante centrípeta. Essa força resultante, ela é uma subtração desses dois vetores, o vetor peso e o vetor normal. Essas duas forças, peso e normal. Então, peso para baixo, normal para cima. Quem é que ganha? Se a resultante está puxando para cima, se a resultante é centrípeta e aponta para cima, ela vai ser uma subtração da normal com o peso. Uma diferença. Então ela é normal menos peso.
E quando eu faço normal menos peso, a normal ganha do peso e sobra um pouquinho, que é a força resultante. Concorda comigo? Se a normal ganha do peso, é correto concluir disso que a normal é maior que o peso. Por isso eu posso falar que a normal é maior que a massa vezes a gravidade. Se a normal é maior que a massa vezes a gravidade, você já marcou a letra E e já está sorrindo de orelha a orelha. Questão 32, marque aí, letra E. Podemos passar para 33? Já passamos. Em certo laboratório, um professor de física prepara o arranjo mostrado na figura apresentada. A caixa B é puxada para cima no plano inclinado, de superfície áspera. Opa! Superfície áspera. O que esse cara quer dizer com superfície áspera, gente? Quer dizer que tem atrito. Então a caixa B é puxada para cima. Para cima. Existe atrito. Se a caixa B está indo para cima, existe um atrito para onde? Existe um atrito para baixo. Existe um FAT. Beleza. Após finalizar o arranjo, o professor faz a seguinte pergunta. Considerando que a polia pode girar livremente em torno, aqui, sai um errinho aqui, em torno, né? Em torno do respectivo eixo, e sendo desprezíveis as massas do fio da polia, quantas forças estão realizando o trabalho no bloco B? A resposta correta ao questionamento é o quê? Forças que realizam trabalho sobre o bloco B. Primeiramente, vamos identificar as forças. Que forças agem diretamente sobre o bloco B? Eu tenho ali a FAT, eu tenho para baixo o peso, eu tenho uma reação à compressão chamada de normal, e além disso, eu tenho uma força que está jogando esse corpo para cima, chamada de quê? Chamada de tração. É a força nessa corda, força de tração. Ora, o trabalho é força vezes deslocamento. É a ação de uma força num certo eixo de deslocamento. Se o trabalho for calculado para uma força perpendicular ao plano do deslocamento, então não há trabalho para essa força. É assim que nós entendemos. Então observe, o deslocamento do bloco B é ao longo do plano. Se é ao longo do plano, eu posso dizer que, vamos lá, acompanha comigo, eu posso dizer que a tração realiza trabalho, porque está na direção do plano, o FAT realiza trabalho, porque está na direção do plano, o peso realiza trabalho, porque apesar de não estar na direção do plano, existe uma componente do peso que estará, né, que é o PX. Então, sim, o peso realiza trabalho. Até porque está deslocando aí uns certos metros na vertical. Agora, a normal, a força de reação normal, ela faz 90 graus com o plano. Então, a força de reação normal não realiza trabalho. Por isso, quantas forças realizam? São 3 forças que vão realizar trabalho, tá bom? Sempre pensando nisso aqui, ó. O trabalho, ele fede, mas de vez em quando coça. E esse cosseno, se ele for 90 graus, não tem trabalho. Tá certo? Muito bem. Vai para a próxima, 34. E aí, esta questão 34, gente, já é uma questão de ótica, mais precisamente falando de lentes, e é uma questão que fecha o leque de questões de física nessa prova da FACIPLAC do ano de 2017. Lembre-se, ela é uma prova que aconteceu no vestibular que deu entrada para os alunos no primeiro semestre de 2017. Bacana? Uma prova tá aí, ó, em cima, bem recente. Então, observe também que novamente volta a abordar a matéria do segundo ano do ensino médio. Abordou lá na termo já e agora abordou ótica. Então, são 2 questões de termo e uma questão de ótica agora. Bacaninha? Continua. Vamos lá. Um equipamento muito utilizado no teatro é o PC, comumente chamado de plano convexo, pois utiliza uma lente plano convexa. Só para lembrar, gente, como é que é uma lente plano convexa? É um lado plano, não é isso? E o outro lado convexo. É assim, ó. Uma lente plano convexa. Vamos embora. Assim, ele é capaz de fazer com que os raios luminosos tenham incidência focalizada e bem definida em determinada parte do palco. Considere hipoteticamente que um PC de determinado teatro escolar
contém uma lente plano-convexa de vidro, com índice de refração 1,5. Então tá aí o índice de refração do vidro, tá? 1,5. Com raio de curvatura igual a 15 centímetros. Raio de curvatura. Poxa, tem raio de curvatura? Tem. Por quê? Porque eu tenho aqui uma face, vou até fazer de vermelho para destacar, uma face, ó, que é uma face, que é essa face convexa, que tem um raio. Professor, quantas faces tem essa lente? Duas, né? Só que uma dessas faces é uma face plana. Face plana, pessoal, face plana, tem raio? Qual é o raio da face plana? É infinito, né? É um raio gigantesco, é uma linha reta, é um raio que tem no infinito. Muito bem. E o raio da outra, dessa vermelhinha, é um raio de 15 centímetros. Esse raio aqui vale 15 centímetros, ou 0,15 metros. Qual a distância focal da lente? Bom, se ele está falando de uma lente, está dando 2 raios, está dando índice de refração do vidro, está falando que essa lente está no ar, então o índice de refração do ar vale 1, o índice de refração do vidro vale 1,5, ele deu. Poxa, e ele quer ainda a distância focal da lente, ele está querendo que nós utilizemos aqui aquela fórmula da equação dos fabricantes de lentes. Fórmula ou equação dos fabricantes de lentes. Como é que é essa fórmula? Essa fórmula é assim, ó. Vergência ou convergência, que é 1 sobre o foco, será o quê? Será uma razão, uma diferença, na verdade, né? Entre a razão dos índices menos 1, aqui, ó. Razão dos índices, NL sobre o N do meio, N da lente, N do meio, menos 1. E isso aqui vai agora multiplicar pela soma dos inversos de quem? Dos raios. Pela soma dos inversos dos raios. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, essa é a forma. Como eu quero o foco, esquece a divergência. 1 sobre F é 1,5 sobre o N do meio, que é 1, isso tudo menos 1, vai dar meio, né? Vezes 1 sobre o raio 1, que é o infinito, mais 1 sobre o raio 2, e o raio tem 100 metros, que é 0,15. Então, na hora que você fizer isso, você vai encontrar o seguinte: 1 sobre F é igual. Pessoal, ali vai dar meio de um lado, 1 sobre 0,15 do outro, vai dar meio, 0,5, sobre 0,15. Então, invertendo os dois lados, o foco vai ser 30. 0,15 sobre meio, né? Dá 0,30. 0,30 ou 30 centímetros. E como essa lente é uma lente de bordos finos, cujo índice de refração é maior que o do meio, ela é uma lente convergente, por isso o sinal do foco é positivo, e aí nós podemos marcar direto 30 centímetros. Ou seja, letra B de bola. Joia, joia? Beleza? Tudo bem? Então, galera, olha só. Você é do partilenem.com, você é nosso aluno que tem acompanhado nossas videoaulas, tem estudado aí em casa, tem mandado muitas dúvidas, hein? Eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês e tenho me esforçado para responder ao máximo os e-mails que eu tenho recebido de vocês, e eu agradeço bastante esse número de e-mails. Tem sido muito, muito legal, muito satisfatório esse resultado. Você com certeza já deve ter passado por esses pontos que foram trabalhados. Por quê? Porque nossa matéria, lembre-se que ela já findou, né? Nossa física já foi toda postada já, e nós estamos agora naquele leque de questões. Então eu tenho certeza que você, fazendo essa questão, essa prova, né, na verdade, essas questões, você deve ter saído muito bem. E você, aluno meu, da específica de física, da minha específica aqui na academia, das específicas, curso presencial em Brasília, Distrito Federal, eu tenho certeza também que você deve ter gostado bastante da prova, deve ter encontrado talvez aí uma ou outra dificuldade em matérias que nós ainda não vimos, vamos ver aí nas próximas semanas, mas
com certeza você agora está com isso fresquinho na cabeça para um ótimo resultado nas provas que estão vindo. Bacana? Então lembre-se, estou aqui para ajudar. Precisando, mande e-mail para mim, pablo@aulamóvel.com.br e conte conosco aqui do Partiu Enem nessa sua jornada rumo à vaga. Um grande beijo e até a próxima.